Está no ar o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia e a sua audiência. Dança aí, irmão. Canta aí que a música tá alta aqui dentro, tá muito bom, é bom estar com você. E hoje a gente vai falar um pouco, mas não corta tudo não aqui no estúdio, tava bom aqui o clima. É isso aí, voltou a música de novo? Bota esse DJ aí pra fazer um scratch. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema e a Bíblia. 2014 foi o ano da Bíblia em Hollywood. E a gente vai debater um pouco sobre isso, porque 2015 também tem acompanhado um pouco essa onda. Vai ser um ano que vão ter muitos filmes baseados em relatos bíblicos. É bom, é proveitoso? Qual é o olhar da igreja, dos religiosos, dos pastores, de nós que gostamos de cinema e somos crentes? É interessante, porque isso forma a teologia também. O que tem de pergunta na internet ou pessoas que me procuram, que não conhecem, poxa André, olha, é muito bacana aquilo na Bíblia, né, que fala dos gigantes de pedra, que ajudou Noé a construir a arca. Rapaz, você leu a Bíblia ou você viu o filme? Vamos falar um pouco também sobre... Eles formam teologia, eles fazem a teologia à cabeça das pessoas. Para debater um pouco sobre isso, recebo ele que é apóstolo da primeira igreja batista renovada em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro, apóstolo Edson Vasconcelos. Bem-vindo, Antenados. André, pastores e os demais aqueles que nos assistem, que Deus abençoe a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para aí estarmos falando de um tema muito importante, né, que muitas das vezes muitos têm, na verdade, se confundindo com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Temos que seguir a luz da Bíblia e não nas emoções e através de algumas coisas, alguns contos que se difundem não é com a verdade, vai contra a verdade. Essa é a verdade. Aí vai falar, a Bíblia, claro, é fonte de inspiração, mas a gente está falando de Hollywood também. Então não vamos esperar a veracidade bíblica igual como está ali, porque eles têm a licença poética e botam romances e conflitos onde não existe. Enfim, tem. Assim como nossos pastores conjecturam na pregação, estão conjecturando, só que do modo deles. Para falar um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor e plantador da Igreja Presbiteriana Carioca, em Caxambi, também bacharel em teologia, Rafael Soares, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, bom dia André, bom dia pastores, um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga contribuir para o pessoal que está em casa, para poder entender melhor como funciona essa questão, essa relação Hollywood-Bíblia, né, e ajudar o pessoal a caminhar dentro de um olhar conforme a palavra por um viver cristão sadio. Valeu, Rafael, obrigado pela presença. Também recebo ele que é coach e teólogo pós-graduado em ciências da religião, Márcio Fiorini. Meu brother, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazer sempre estar aqui e eu acho que, como um bom cinéfilo, vou gostar muito de falar desse tema. Obrigado pela sua presença. Olha, também recebo ele que é teólogo, conferencista e pastor do ministério Eu Não Estou Só, Felipe Harry. Felipe, bem-vindo ao Antenados. Quando eu falei que os pastores conjecturam, tu riu aqui, né? Porque eu viajo. Eu não conjecturo, eu viajo no texto. Não seria isso? Eu gosto não, muito. Uma aplicação? Não, eu acho que o debate de hoje vai ser, além de contundente, muito divertido. Porque a gente gosta muito da Bíblia. E a gente gosta muito de cinema. Então, misturou os dois mundos ali. Às vezes, cara, às vezes frustra também a gente. A gente olha e fala, podia ser diferente. Sabe por quê? Porque eu acho que assim, se Hollywood seguisse cabalmente a Bíblia, já seria uma coisa espetacular. Porque a Bíblia gira em torno do espetacular o tempo inteiro. E aí eles acabam querendo fantasiar mais e acabam fantasiando menos. É verdade. Bem-vindo. Olha, você pode participar durante o programa. Vamos colocar o contato aí na sua tela para você interagir com o Antenados na Geral. Eu falei aqui no início que 2014 foi um ano de Hollywood, foi falado o ano da Bíblia em Hollywood. Foi feito, além teve o Ministério da Bible, que foi a Bíblia que passou na Record aqui no Brasil, e fizeram também o filme do Son of God, o Filho de Deus, que também, eu não sei se lançou aqui nos cinemas brasileiros. Aí veio Deixados Noé, para trás, com Nicolas Deixados Cage. para Trás. E a gente tá falando Êxodo. assim, os atores, Russell Crowe, Christian Bale, os caras tops, né? O cara do Batman, né? E aí, para esse ano, como eu falei assim, não vai parar. 2015 parece que ele vai acompanhar o mesmo ritmo. Esse ano, segundo alguns estudos, algumas coisas que eu vi aqui na internet, já está sendo produzido, ou pelo menos roteirizado, Caim e Abel, que vai ser feito com Will Smith, deve ser top. Pôncio Pilatos, que vai ser com Brad Pitt. Estão pegando os bonitões de Hollywood e estão colocando para ser, enfim, pessoal da Bíblia. Além de... Caras que não pegam produção pequena, não, né? Só produção grande. Só produção top. E assim, é um ano muito interessante. Só que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tem muita gente que talvez não teve a oportunidade de ir para o cinema ou não viu depois que saiu em DVD algum desses filmes. Nós vamos mostrar aqui 3 trailers só para começar a ambientar você do que nós estamos falando. Eu acho que o filme que iniciou essa saga aí, essa temporada de filmes hollywoodianos bíblicos foi Paixão de Cristo, que
Na verdade, tem um tempinho já, tem uns 10 anos quase. Mas foi 97, 97. Mas ele que iniciou essa questão de grandes produções, né, com cunho bíblico em Hollywood, e esse foi dirigido e escrito por Mel Gibson. Veja um pouquinho do trailer de A Paixão de Cristo, acho que todos conhecem, veja só aqui no Antenados. Mais ou menos uns 10 anos, A Paixão de Cristo foi lançado nos cinemas, e eu lembro, e aí eu quero pegar um pouco da impressão de vocês, foi um avivamento. As igrejas faziam caravanas para os cinemas. Aconteceu uma coisa... Na saída do cinema, evangelismo, panfleto e resultado. O pessoal saía de dentro do cinema, porque, enfim, que melhor história para iniciar uma saga de filmes na Bíblia do que a história de Jesus, da Paixão de Cristo. A igreja usou isso. Batendo palma no fim do filme. Nunca tinha visto isso. No que eu fui, foi com a igreja, tinha gente falando em línguas. Não tinha esse nível. O pessoal do mundo batendo palmas na hora que vê aquele lençol ali sem o corpo. Foi fantástico. Eu achei muito interessante esse filme do Paixão de Cristo. Mas eu levanto só uma diferença entre o Paixão de Cristo e esses que saíram agora. O Paixão de Cristo foi produzido, enfim, Mel Gibson era o cara do filme, quem tinha o diretor e tal. Mel Gibson é religioso, é católico, né? Ele tinha fé naquilo. Então, acredito que isso tenha contribuído, porque, na minha opinião, esse filme de Jesus foi muito bom. Vocês têm que foi, talvez, de tudo que a gente já viu de lá para cá, de 10 anos para cá, o mais fiel ao texto... Não se compara, até porque ele foi... A linguagem do filme era hebraico e aramaico, os atores falavam em hebraico e aramaico. Não foi em inglês, isso já quebrou os paradigmas. Exatamente. E aí ele levou 10 anos estudando para poder fazer o roteiro da forma mais perfeita, mais dentro do contexto bíblico, apesar dele ter sido atacado, chamado de antissemita, porque os judeus veem isso como uma atrocidade, mas foi o que aconteceu. Exatamente. Foi o que aconteceu. Engraçado que ele fez isso dentro de Hollywood, né? Que é um grupo de judeus muito forte nos Estados Unidos. Mas eu lembro que eu vi no cinema, eu fui ver o cinema e eu saí chorando, cara, que nem uma criança. Terminou o filme, meu Jesus! Porque a gente não faz ideia de como foi o processo de tortura, o processo de cruz. A gente tem um vislumbre. E se a gente for dizer, o pessoal fala assim, aquilo dali, apesar de ser muito forte, ainda não representaria a realidade do que Jesus sofreu. E aí a gente para pensar e fala, uau, talvez a gente nunca tivesse pensado a perversidade, o ato de terrorismo que foi. Então foi um filme assim que eu saí chorando e eu saía recomendando. Apesar de achar uma ou outra diferença da Bíblia, na minha opinião, um ou outro ato simbólico na Bíblia, na minha opinião, mas foi um filme muito bom. E aí o ponto é que, na minha opinião, esse filme da Paixão de Cristo, ele acaba tendo uma diferença desse filme, por exemplo, que a gente teve agora, do Êxodos e de Noé, porque não foram feitos por pessoas
que acreditavam de fato. Ah, eu sou cristão, acredito nisso, então vou produzir um filme sobre essa história. Não, era uma questão mais... aí a gente deve conversar sobre isso mais talvez, à frente, mas eu quero veja entrar essa diferença. Aí não está talvez um erro na nossa cabeça evangélica, porque fez o Paixão de Cristo. E a gente usou aquilo como púlpito mesmo. Saía, as pessoas evangelizavam. Quando veio aí uma próxima grande produção, que talvez foi Noé, da Bíblia, a gente falou, poxa, vai ser que nem Paixão de Cristo. As pessoas vão sair lá de dentro e vão falar, uau, como Deus é maravilhoso, Ele é grande. E a gente vai evangelizar. E eu achei interessante. Quem mais falou mal do filme foram os crentes. Nos dois. E eu pessoalmente gostei, embora achei longo, às vezes um pouco maçante, mas assim, a gente esperava que fosse algo que nem a Paixão de Cristo. E desde o início já era falado que não era, olha, vai ter uma licença poética e tudo. E tudo que sai da Bíblia, a gente espera muito que seja muito igualzinho à Bíblia. E quando não é, a gente bate. A gente também não erra um pouco nisso, a gente afasta. Por exemplo, eu tenho um amigo falando, André, eu não vou ver, por quê? Porque o pessoal da minha igreja foi e viu, todo mundo está falando muito mal, acho que eu não quero nem gastar meu dinheiro. Não é muita ingenuidade nossa também, de evangélicos, esperar que tudo seja que nem a Paixão de Cristo? Eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Que eu sou meio polêmico nessa área. Cinema é pecado. Não é. De jeito nenhum. Eu tô brincando, na realidade, eu digo que os filmes pornográficos e os filmes de terror, eles são diabólicos. Perfeito. Eu já orei pessoas que estavam possessas porque assistiram um filme de terror. E ficaram possessos. Agora, este filme com o Mel Gibson, ele lógico, ele conta a Bíblia, o sacrifício de Jesus. Eu tive agora em Israel, passei pela Via Dolorosa, e alguns lugares onde Jesus passou, na esquina onde o Sirineu pegou a cruz para ajudar Jesus. Então, na questão do filme, a minha preocupação é que as pessoas precisam de um filme para poder acender alguma coisa na sua alma. Então as pessoas preferem um filme do que a própria Bíblia. Então, por exemplo, tem pessoas que é mais fácil um mentiroso, a pessoa chegar no púlpito da igreja e pregar qualquer coisa, e a pessoa amém e aceitar uma história, uma mentira, um conto. Então, não é que o filme ele não tenha passagens bíblicas, mas, na realidade, a igreja, propriamente, ela não precisa de um filme para que ela possa ir para a rua. Na realidade, a própria... o pastor, as lideranças, o ministério da igreja, que tem que trazer isso para a igreja, para que a igreja sinta o gosto da evangelização. Perfeito. Nós agora fizemos um trabalho agora em Minas, nós saímos grupos animados na rua, nós conseguimos levar muitas almas para Jesus, entramos nos lugares. Eu creio que um filme desse ele não pode ser, na realidade, um ponto de partida. Mas não é que é proibido. Eu fui assistir o filme, assisti pela televisão, em vídeos, gostei muito, mas não pode ser um ímpio, como o Mel Gibson, né? Ser um homem que vá evangelizar a igreja. Tudo bem, que tenha alguma coisa que vai tocar no coração do ímpio. Mas a minha questão, apóstolo, não é nem dele evangelizar. Pode ser até Hollywood, quando faz filme, não quer evangelizar. Né? Exatamente. Ela quer ganhar dinheiro. Essa é a questão. Ela quer ganhar dinheiro. Mas o que eu falo é o seguinte, o cara lançou um negócio que ele quer ganhar dinheiro, mas calma aí. Eu posso na saída desse cinema panfletar porque... Eu vou te falar, eu não vou falar. Paixão de Cristo, embora eu creio no Senhor, assim, a Bíblia é clara, ela é linda, mas a gente quando... E aí isso aí tem a ver Pastor com questões André, emocionais, não espiritual. Emocional. Uma coisa é você ler um texto. Outra coisa, às vezes você lê um texto ouvindo uma música, isso já ativa questões emocionais. Agora, meu irmão, quando tu tá vendo um filme daquele, e tu vê o sangue pulando, o sentimento, a emoção, a emoção é diferente. Olha só, eu não vou descartar de forma nenhuma a ação do Espírito Santo na igreja. Perfeito. Por quê? Está principalmente na igreja. A igreja que eu estou falando nem a denominação, a igreja no todo. A igreja de Jesus. O que está faltando é unção da igreja. Não, perfeito. O que está faltando é a ação do Espírito Santo. Porque quando há a ação do Espírito Santo, isso aí é algo
mais, alguma coisa que vai acrescentar. Vamos fazer o seguinte, no seu todo. estourou tudo aqui, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E eu concordo com o senhor, mas não estou nem falando da igreja, eu quero falar do cinema. Tem como ter essa ação no cinema, através desses filmes? E vamos falar um pouco também sobre a percepção dos evangélicos quanto a outros filmes. A gente viu Mel Gibson, eu achei uma ferramenta de evangelismo extraordinária. A igreja fechava os cinemas e eu levava pessoas que não eram evangélicas, meu irmão, de gente que aceitou a Jesus, e eu achei aquilo pontual. Poxa, lançou, vamos pegar isso, já que o pessoal vai pro cinema, não vai pra igreja, vamos pro cinema, vamos aproveitar. Campeão? Vocês assistiram? Eu chorei naquele filme. Mas ele é cristão, esse aqui é um filme de Hollywood com igual temática bíblica. Tem pessoas chorando com música de Roberto Carlos. Não, se ele fala de Jesus, eu tô evangelizando. Não, mas mesmo... Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Esse cara é Deus, a gente volta já já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre Hollywood e a Bíblia. O roteiro de 2014 e 2015 no cinema hollywoodiano tem sido a Bíblia. Esse ano vão fazer muitas produções, só que é interessante, a gente dando continuidade no último bloco, a gente viu Paixão de Cristo, que para muitos aquilo era uma mensagem, era uma pregação, era um apelo. Né? E aí quando vieram os outros filmes, a gente esperava talvez o mesmo tipo de emoção, até uma ação espiritual, que no Paixão de Cristo olha, nos cinemas tinha gente que chorava mesmo, era quebrantado. Quando o cara ia para ver Noé, como falou ele aqui, Noé, o pessoal esperava um negócio de Bíblia que vai arrebatar as pessoas, e quando viram foi um filme de Hollywood. André, vamos pela história. O cinema fez grandes produções na área do segmento bíblico. Primeiro, começou com os 10 Mandamentos, na década de 50. Na década de 60 fez... Eu sou um cinéfilo e eu gosto muito do tema. Com Franco Zeffirelli, aquele filme de Jesus Cristo. Aí fez O Quarto Sábio, Barrabás e uma série de filmes não produzido por cristãos especificamente, por uma indústria cristã, como foi citado aqui, Campeão, Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, Deixados para Trás na primeira versão de Tim LaHaye. Não foi isso que eles fizeram. Eles foram mais fidedignos ao texto, fizeram uma grande produção há 60 anos atrás. Aí vem agora, com o próprio A Paixão de Cristo, um novo segmento visando dinheiro. Primeiro ponto, Noé e Êxodo foi um fracasso de bilheteria. Eles investiram 240 milhões cada um nas suas produções e tiveram uma bilheteria baixa. Eles não conseguiram alcançar o que eles esperavam financeiramente, mas o objetivo era financeiro. Aí eu fui pesquisar Ridley Scott, que fez Êxodo, o que ele falou sobre o que chamaram de heresias. E ele falou que ele foi pelos seus sentimentos. Ele tomou algumas atitudes no filme, como colocar aquela criancinha, ao invés de colocar a sarça ardente falando com Moisés, colocou aquela criancinha porque ele enxergava mais uma figura humana, como de uma criança falando, do que uma sarça, do que umas plantas falando com Moisés. Ele não quis ser bíblico. Aí eu coloquei uma enquete no meu Facebook, te marquei, coloquei lá o que vocês acham. Aí uma pessoa falou assim, um apóstolo, aquele que acrescentar um tio, uma vírgula na palavra será condenado, será amaldiçoado. Aí eu disse, e aí fica a minha pergunta, qual era a intenção do filme? Acrescentar um tio à palavra de Deus, ou a palavra de Deus acrescentar um tio ao filme? Porque o filme, na verdade, ele não era uma mensagem bíblica, não era o que eu esperava do filme, e existem conjecturas ali que são impensáveis no nosso meio evangélico, na corrente cristã, teologicamente falando da nossa corrente, mas que é altamente normal em outras correntes, lá nos escritos antigos, na cultura judaica. Por exemplo, aqueles gigantes que aparecem como pedras, nos escritos antigos, eles em algumas outras culturas são assim. Então, ele não foi fidedigno à cultura cristã, mas ele foi fidedigno à história. Por exemplo,
muitos falam sobre os gigantes que desapareceram, os nefilins, os anaquins que desapareceram no dilúvio. Mas a gente vê gigantes pós-dilúvio. O que essas correntes colocam sobre isso? Colocam que eles não morreram no dilúvio, porque senão não teriam continuidade. Resumindo, o dilúvio não matou todas as pessoas. Então, o que Ridley Scott fez? Vou me guiar pelos escritos sumérios, pelos escritos antigos e pelo meu feeling. Ele não está ali para pregar. O feeling dele aqui falou muito alto. Vamos ver, está no ponto o de Noé. A gente falou um pouco aqui sobre alguns personagens. Se você não viu, veja só esse trailer. No. What did he say? He's going to destroy the world. Can it not be averted? Man corrupted his world and filled it with violence. So we must be destroyed. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. Mama! There's them! What do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that? It's not protection from you. I have men at my back, and you stand alone and defy me? I'm not alone. When they come, they will be desperate and there will be many. Snakes are coming too? All that crawls, all that slithers. Remember, Noah, he chose you for a reason. Take the ark! Choice was in your hands, Noah. Begins. É ou não é? Essa foi a pergunta que a gente até fez também uma enquete. Muita gente falou mal do filme. Felipe, eu não sei se... Eu tive muitos amigos que me procuraram e falaram, poxa, que bacana. Embora eu não concordasse com tudo que foi mostrado no filme, ele foi uma porta de vários diálogos com pessoas que nunca me perguntariam sobre a Bíblia e vieram perguntar, poxa, mas na Bíblia mostra mesmo gigantes de pedra? Calma aí, deixa eu te falar como é que é. Aquilo não é teologia. Mas isso iniciou um processo de diálogo, isso é muito interessante. Eu fui obrigado a me posicionar diante de tanta cobrança sobre o filme Noé. Eu acho que eu nunca vi uma cobrança em cima de um filme igual foi sobre Noé. Foi muito forte. Eu sempre disse o seguinte, gente, eu vou ao cinema para ver filme de ET, para ver filme do fim do mundo, para ver O Dia Depois de Amanhã. E assim, eu vejo filmes que têm uma fantasia, uma tecnologia tão surreal, e no final eu falo, cara, que espetáculo de produção. Eu vi Matrix, que espetáculo de produção. Aquilo é real? Não é real, mas eu saí falando bem. Mas eu falei, cara, que espetáculo, como a gente pode aproveitar linhas, pensamentos, ideias em cima disso. Então eu sempre disse o seguinte, eu não vou para o cinema para estudar a Bíblia. Nem para ouvir uma pregação. Eu não vou para o cinema para estudar a Bíblia. Eu vou para o cinema para relaxar, para ver um filme. Se não tem pornografia, se não tem possessão demoníaca, eu aproveito. Se tiver pornografia, desculpa, eu não vou ver, porque vai fazer mal para o meu ser. Assim como possessão demoníaca em excesso, eu acho que vai me fazer mal. Agora, eu fui ver Noé. E, de boa, eu como teólogo, eu fiquei assim, gente, cara, isso beira o absurdo. Isso beira o absurdo, porque Gênesis 2 falava que não existia nuvem antes de Noé. E já começa lá com um monte de nuvem.
O acontecimento que Noé anunciava que não existia eram as nuvens, chover para cima e não chover de baixo, porque chovia de baixo. E começa por aí, o Deus menino dos romanos. Ali eles representam a sarça como um Deus menino. E um Deus menino cruel, emburrado, cheio de vantagens. Você tem que fazer porque eu quero. Entendeu? Gente, eu não fui lá para pregar a Bíblia e eu não fui para aprender de Bíblia. Achei um absurdo teológico, mas um filme muito legal. Sabe por quê? Por quê? Primeiro, usou uma tecnologia que nós, evangélicos, ainda estamos muito precários. A gente tem dois contrapontos muito ruins. O primeiro, a gente julga as produções evangélicas porque elas são ruins. Aí, quando tem algo bom, segmentado, a gente julga também. Então, é um problema da gente. Mal dos filmes bíblicos foram os crentes. E aí, eu fui lá, eu fui sem preconceitos. Assisti, é uma aberração teológica, mas um filme muito bem produzido. E, no final, o pessoal ainda falava, justamente o que você falou, cara, mas eu nunca li isso na Bíblia. Eu, quando era criança, que eu fui batizado na igreja católica, me contaram essa história, mas ele fez isso, ele não fez aquilo. É uma deixa para você falar, peraí, então vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir minha Bíblia aqui no celular, vamos ler o relato bíblico, vamos ler em várias versões, você tem a sua Bíblia católica, mas aconteceu isso, mas essa história aqui são dos sumérios, essa história aqui é dos babilônicos, mas essa história aqui é da Bíblia, mas a Bíblia contou depois. O fato dela ter contado depois não indica que ela aconteceu depois, apenas Moisés narrou depois. Entendeu? Então, assim, eu achei uma porta de diálogo para quem não é crente. Porque quem é crente tem a Bíblia. E não só, deixa eu colocar meu posicionamento, que eu falei isso aqui no intervalo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, apóstolo, quando a gente lança filme bíblico, embora seja às vezes uma aberração teológica. E outra coisa, ele se propõe a isso. O diretor, quando eu falei, falou, isso aqui não é baseado na Bíblia. Só que foi bem falado isso, os atores que participavam falaram, olha, não é igual ao relato bíblico, todo mundo sabia. E aí quando vai, porque não é, mas o diretor, mas não é mesmo igual à Bíblia. E a gente fala mal, por exemplo, o Êxodo que lançou agora, a gente vai mostrar o trailer do Êxodo no próximo bloco. Nos Estados Unidos, pelo menos, aqui no Brasil, eu vi um movimento também assim, mas grandes pastores boicotaram. Porque nos outros levavam todo mundo da igreja. Rolou um movimento de boicote e eles sentiram na bilheteria isso. Só que sabe qual é o meu problema? Beleza, eu acho lamentável, André. Beleza, agora 50 tons de cinza, vai ter boicote? Que para mim vai ser aí sim, meu irmão, muito pior. Que é muito pior. Olha bem. Quando é algo de Satanás mesmo, para fazer, a gente não faz nada. Quando é algo que assimila a Bíblia, a gente vai para o intervalo, depois a gente volta. A questão Apóstolo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai que estourou, mas só dessa deixa. Quando é 50 tons de cinza, ninguém faz nada. Quando é Êxodo, que por mais que seja uma aberração teológica em muitos sentidos, mas ele levanta, ele traz o questionamento do diálogo, da discussão. A gente não muito mais produtivo. Não vamos ver. Quero ver o pessoal boicotando 50 tons de cinza também, ué. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Estamos de volta no Antenados na Geral, falando de Hollywood e a Bíblia. 2014 e 2015 foram anos que Hollywood pegou na Bíblia inspiração para muitos filmes e muitos virão. Vai ter Brad Pitt fazendo filme da Bíblia, Will Smith fazendo, tem muita gente boa fazendo filme da Bíblia ainda. Deixa eu mostrar para você também nesse bloco um pouco do trailer do filme Êxodo, que eu acho que não sei se ainda está de cartaz ou acabou de sair de cartaz nos cinemas, dá só uma olhada. Ramesses, you grew up together, close as brothers. Keep each other safe. Always. You know something's wrong. You've always felt it. Your parents never told you the truth. What truth? The year of your birth, there was a prophecy that our leader would be born to liberate us. That leader is you, Moses. After
the 400 years of slavery. Things here have become much worse. As your brother, you must set them free. Is that a threat? Yes! I want Moses and his family dead. What is the most important thing in your life? You are. And when will you leave me? Never. Let's just see who's more effective at killing. You. Or me. Ramesses! Is it meant to humble me? Because it will not! I came to tell you something is coming that is far beyond you and I. This is about Egypt's survival, do you understand? Who has been telling you this? God. I am a god. I am a god! Follow me and you will be free! We're going to recapture 400,000 slaves. We're not recapturing anyone. There is a sea ahead and an army behind! Ready yourselves! Eita, quem diria que um dia a gente ia estar mostrando um monte de grandes produções baseadas na Bíblia? Deixa eu levantar um ponto agora. Eu tenho falado sempre a favor, acho interessante, mas também existem pontos contrários. Acho que cada um tem o seu ponto contrário, mas acho que isso não vai sobrepor os pontos, eu acho, positivos disso tudo. Enquanto a gente estava assistindo, o Rafael aqui do meu lado falou, para quem gosta de cinema, o Christian Bale é um cara super, um cara é um Batman, né? E assim, e ele faz um filme, ele é Moisés. E aí o Rafael falou uma coisa interessante aqui para mim enquanto ele estava vendo. Ele falou, poxa, quando eu vi o Christian Bale fazendo Moisés, mudou a minha imagem de Moisés na Bíblia. Olha que loucura. Tem esse perigo também da gente, mas que é natural, porque acho que a imagem que a gente tem dos personagens, a gente vai capturando da nossa leitura. A gente captura. Quer ver? O meu pai uma vez falou assim, o lado bom e ruim de ir para Israel. É bom, André? É. Mas isso, por exemplo, Monte das Oliveiras. Ou tem os montes. Não monte, é um morrinho assim, da altura desse estúdio. É um negócio. Quando você às vezes vê um pouco perto do real, tira a fantasia que você quer ver uma coisa clara? É ruim e bom ao mesmo tempo. Você vai ver, por exemplo, a imagem que o pessoal tem de Jesus. Cara branquelão, de olho europeu, azul. Louro, Francos referentes. roupinha branquinha. Eu sou André, a... nós Quer somos dizer, o a que gente tem a vemos e imagem. ouvimos. Criou-se essa imagem na gente desse Jesus. Né? E aí eu gostei até do Jim fazendo esse filme, que ele tirou um pouco disso, ele mostrou um pouco esse Jesus mais bruto, porque é meio que contraditório você lembrar de uma Palestina há 2000 anos atrás, você tem um cara meigo assim, né, branquinho, todo... Cabelo parece que os propaganda de shampoo. André, olha só, em relação a esses filmes, este agora do Moisés, é porque conta uma história que não é real. Mesmo, sim. Eu creio... Não, a história é real. Muitos foram para o cinema para assistir o filme, mas pautado na Bíblia. Sim. Eu não fui porque eu não tive tempo, mas eu pensei que o filme fosse um filme realmente a história bíblica, como Moisés. Nós vemos aí heresias, porque todas as seitas e heresias, elas surgiram justamente assim. Então, uma pessoa, ela crê na Bíblia, nós perdemos muito tempo para ensinar as pessoas e ela participa de um filme desse e sai dali turbadas. Isso aí não vou realmente concordar de forma nenhuma. Eu sou bem radical nessa área, como em muitas coisas eu não concordo de jeito nenhum. E isto aí, nós vemos, por exemplo, a história contada, que não é real, o mar se abrindo, totalmente diferente. Nós vemos ali, quando Moisés conversa com um capetinha, que não é a sarça. Não é, aí isso foi Nós absurdo, vemos também uma parte que Arão não acompanha Moisés. Então, isso aí é deturpando totalmente a Bíblia. Então, se é um filme, é um filme. Mas este filme não tem nada a ver com a Bíblia. Mas que é uma coisa que eu acho interessante que o apóstolo falou, é o seguinte, olha, gente, é isso.
teologia, se você quer tirar desse filme teologia, realmente tu tá descambado. Agora, deixa eu levantar uma coisa que eu até fiz uma brincadeira no início, sobre essa questão da gente ensina na igreja, às vezes os filmes também estragam. Embora eu acho que tanto filme, um diretor de um filme desse, quanto muitos pregadores, pastores, tem uma interpretação, e eu vou além, uma licença poética, às vezes, para descrever o que eles entendem da Bíblia. Eu já vi pregações sobre o Mar Vermelho, onde um diz que o mar abriu do deserto para Moisés, porque por toda uma conjectura, outro diz que bateu e abriu na hora. Conjectura para mim... Mas o que eu estou lhe falando é o seguinte, mas assim, é que na Bíblia, quando a gente entra na Bíblia, e alguns estudiosos falam, ele tocou e abriu o mar, outros falam que ele tocou e demorou 12 horas para o mar se abrir. Não foi igual, porque teve que secar. Então, assim... André, aí o diretor, dentro de um mundo desse, pega dele, bota interpretação e a gente às vezes boicota. Isso o que me preocupa, André, sabe o que é? É a hipocrisia, não é do senhor. Não pode falar. É a hipocrisia de tudo. Não tem problema, não. É a hipocrisia porque nós temos tantos Ridley Scotts nos altares, fazendo tanta conjectura, inventando tanta teologia de boteco. Eu não sou contra a conjectura, não. Enquanto está dentro eu sou contra a história, sou contra a conjectura. Não estou falando do senhor. Mas vamos falar assim, então, por exemplo, quando eu saio de um filme como Noé, que foi muita aberração em termos teológicos, eu saí com uma lição desse filme. Eu tinha acabado de sair de uma aula de ciências políticas, ciências sociais, em que é pregado contra a criação, e através dessa mensagem eu tive que discutir com um professor na faculdade e tal. E aí eu vou para o filme e vejo uma narrativa de Gênesis, de um locutor falando no filme, como sendo um filme criacionista. Então, em tempos de Stephen Hawking, em tempos de ateísmo, você chegar num filme e você ver que a mensagem está deturpada no conteúdo, mas a mensagem em si, ela é muito próspera, porque ela fala de um Deus criador, e os detalhes, as nuances da história não estão batendo, mas eu saio de lá com a convicção: Deus criou a terra, Deus é meu criador, Deus fez todas as coisas. Então, a mensagem é muito mais forte. A mensagem de Moisés, para mim, ela termina dizendo assim no filme: eles conseguiram vencer, sair do Egito, e o Deus que fez da maneira, com as nuances erradas que estão ali no filme, conseguiu vencer a batalha que seria impossível aos olhos humanos. Como foi o mar? Meu irmão, pelo amor de Deus, o mar se abriu, o que importa é como eles fizeram. O milagre. Quando eu era criança, um momentinho, apóstolo. Quando eu era criança, da escola, uma vez a professora falou sobre a abertura do mar, falou assim, vale tudo. O milagre maior foi... Não, em tempos do que você vê pregando nessa teologia de igreja, isso aqui é uma pregação no nível top, porque você está dizendo para o povo assim: você entrou lá no Egito, passou 400 anos preso, sendo escravo, e saiu de lá vitorioso, passou o mar, não importa como, mas passou. O milagre de ter aberto o mar, seja ele daquele jeito, o milagre foi o mesmo, e quem fez? Deus. Essa é a mensagem que o filme passa para a realidade. Deixa eu tocar aqui. Eu, na realidade, a Bíblia ela tem que ser pregada. Eu até concordo com o pastor, mas nós não vamos, de forma nenhuma, concordar que a Bíblia tem que ser pregada de uma forma errônea e fugindo das partes doutrinárias. Mas, ora bem, mas o pastor está falando que foi pregada. A realidade, quem prega a Bíblia erroneamente dos púlpitos e representam, nós sabemos tudo isso. Tem ladrão nos púlpitos da igreja, tem lésbicas, tem homossexuais nos púlpitos da igreja, tudo isso nós sabemos. Mas, na verdade, eu não vou concordar que a Bíblia, porque a intenção do diabo é realmente tirar a veracidade da Bíblia e falar da forma que eles querem falar. Então, eu não vou tirar aí a ação do Espírito Santo para colocar na mão de uns endemoniados que sutileza da mensagem a Bíblia do filme da forma não deles. Alterou como eu vou te falar, do jeito que foi pregado, não atuou nos corações de forma nenhuma. Eu também acho que não. Se serviu para o pastor, eu creio que para os outros não serviu. Para mim, não. Eu não estou falando nem de teologia, porque a função do diabo é justamente deturpar a palavra de Deus e anunciar, dizer que o evangelho é um evangelho água com açúcar. André, eu vejo esse diabo do filme dizendo assim: Deus existe, faz milagre e salva o seu povo. Foi totalmente contrário. Deixa eu dar... É por isso que surgiram
as seitas e heresias. Não foram por causa dos filmes. Né? Os filmes foram por causa de entretenimento. Deixa eu dar mas é isso que eu tô falando. Não é. Gente, na verdade, para ir para o céu, é preciso reconhecer Jesus. A gente tá falando de filme. Para passar pelo Mar Vermelho, teve a ação de Deus. Não é um filme contado da forma dele. Olha só. Apóstolo, esse filme, ele fala que a ação de Deus que abriu o mar. O que a gente tá falando é o seguinte, o filme não tá ali para pregar. Ridley Scott não é pastor e nem um teólogo. Ele pegou, e isso foi, enfim, o Êxodo, Noé e qualquer outro, ele falou assim, olha, deixa eu contar o meu feeling de como foi isso. Para quem gosta de cinema e sabe acho que essa é a grande questão, André. Porque agora o diabo está fazendo 50 tons de cinza, aí é ele mesmo. A questão é a seguinte, eu vi algumas pessoas falando nas redes sociais que as pessoas querem ir para a igreja em busca de entretenimento, vocês já devem ter ouvido essa frase, e ir ao cinema em busca da Bíblia. Eu penso o seguinte, esses filmes, eles são arte, é arte. Qual o relacionamento nosso com a arte? A gente pode apreciar, a gente pode, né, uma pintura, uma boa música, a gente aprecia a arte, o cristão aprecia a arte, né? E aí o filme é uma arte, eu não posso, e aí a gente tem que ensinar, exatamente, ensinar aos membros das igrejas, os discípulos de Jesus, e cara, você pode ir lá curtir o filme, não vai ter nada errado, só não espere que você vai encontrar a pregação bíblica ali, aí eu penso dessa forma que você não vai encontrar. Mas quem pensou isso? Não, mas quando a gente fala de árvore, fala de pregação. Novamente, eu vou deixar isso claro. Os diretores, para quem gosta de filme e acompanhou as entrevistas dos coletivos, falaram, gente, isso aqui não é um filme teológico, bíblico, não. Isso aqui é uma novela. A gente está inventando. Noé, inventaram ali uns romances do filho de Noé, que vai não sei quem. Por quê? Porque eles... Conseguiu entrar um na arca lá pelo... Aí entrou outro cara na arca aqui, escondido na arca. Vamos fazer o seguinte, Felipe, fala na volta que já estourou tudo aqui. A gente fala de cinema, vai embora, o apóstolo aqui polemizou tudo também. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados na geral. Estou falando sobre cinema, querido. Aí vai embora, né? Não é? É ou não é? Eu fiz esse programa há muito tempo, tem Êxodo agora. Brad Pitt vai ser personagem de filme bíblico, Will Smith, Jesus, vai dar um debate grande aqui. Se eu chamar mulheres para participarem, meu Deus do céu. Felipe, eu quero que você fale um pouco sobre, enfim, esse teu olhar sobre o Êxodo, sobre como você entende a teologia e fora dela, mas além disso, como a gente está no último bloco, eu vou querer discorrer por um outro assunto que acho próximo disso. A gente vive em tempos onde a inflexibilidade ou a intolerância religiosa, principalmente quando a gente fala do islamismo, é muito grande. Sim. Quanto a repintar ou ilustrar passagens do Alcorão, ou de Maomé, ou de Alá, porque não pode. E meio que o foco está em cima do cristianismo. Bem, vamos lá, porque histórias bíblicas são histórias que todos conhecem. Mesmo que o cara não seja crente, nunca vai pregar, ele já ouviu falar talvez de um homem que foi engolido por uma baleia, de alguém que abriu o Mar Vermelho. E são histórias que a gente cresce e sabe disso. E quando você faz um filme, está no inconsciente coletivo. Né? A Eva comeu uma maçã é até marca de muito equipamento de celular e tudo mais. Você acha interessante, vai continuar, 2015 vão ter muitos filmes. Eu quero que você, claro, discorra um pouquinho do que a gente falou ainda agora e depois entre nesse papo de... Vai vir muito filme ainda sobre a Bíblia. É proveitoso. André, temos que ter cuidado porque começou com o Paixão de Cristo. Agora a gente está muito aloprado, está muito ridículo o que está. Até que ponto nós também temos que nos posicionar, não com intolerância, mas, gente, quer falar sobre a Bíblia? Fala direito. Eu acho que assim, esse ano passado nós tivemos um filme evangélico nos cinemas chamado Deus Não Está Morto. Aquele filme ele fala sobre justamente o meio acadêmico e o questionamento sobre a veracidade de existir um Deus soberano, algo sagrado que criou todas as coisas ou não. E provar, como diria Nietzsche, eu matei Deus. Quando eu olho para o cinema... E vou pegar a história de Noé, que ele traz todas as 10 pragas como algo natural da natureza e não como uma intervenção de Deus através da vida de Moisés.
Isso não é uma discussão de dentro da igreja, para quem está dentro da igreja. Mas isso é uma discussão totalmente normal no meio acadêmico. Se você vai em qualquer faculdade, em qualquer aula de filosofia, em qualquer aula de sociologia, qualquer professor de história, ele vai explicar, liga Discovery Channel, ele vai explicar todas as pragas, a abertura do mar, tudo na ciência. O meu problema não é dizer, Moisés pegou o pó da terra, jogou para cima e virou piolho. O meu problema não é dizer, Moisés tacou o cajado, o mar se abriu, todo mundo passou. Meu problema não é dizer esse. O meu problema é falar, por que aconteceu justamente naquela época? Por que o Egito, que nunca tinha tido aquelas 10 pragas simultâneas, já tinha passado por inúmeras pragas, mas nunca as 10 simultâneas, aconteceu justamente naquele período que a Bíblia diz que aconteceu? E eles não têm como provar o contrário, eles não têm como dizer, não aconteceu. Eles tentam dizer, aconteceu, mas não foi Deus. Pega um relato histórico, mas tenta... Exatamente. Por exemplo, o Mar Vermelho fala, não, Moisés atravessou o mar ali naquela península ali, a água estava pela canela. Meu problema não é dizer, beleza, a água estava pela canela. Meu problema é como que todo o exército de Faraó morreu afogado na água pela canela. O milagre maior foi esse, né? Então, assim, quando eu olho para Moisés ali no Êxodo, e ele explica todas as 10 pragas, tipo, os ataques dos tubarões e os jacarés transformou a água em sangue. Pela água ter se transformado em sangue, os peixes morreram, as rãs saíram do lago, aí as rãs morreram, veio os insetos, com os insetos... Ele veio com uma cabeça acadêmica mesmo. Tudo bem, isso você escuta em qualquer aula de história, qualquer aula de filosofia. Você tem que estar preparado para isso. Se você quer sair um pouquinho das 4 paredes da igreja e viver um pouquinho na sociedade, você tem que saber discutir isso. Então, para mim, esse filme, ele abre a porta para discutir isso. Por quê? Beleza, que seja a ciência explicando tudo. Só me explica como que ela aconteceu justamente quando a Bíblia diz que aconteceu, quando Moisés estava lá, e por causa disso, a história diz que 400 mil escravos, cerca de 3 milhões de pessoas... Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Saíram do Egito depois das 10 pragas. Foi quem? Foi Ra? Foi Tutankhamon? Foi Amnon? Quem foi? A minha Bíblia diz que foi Deus. E aí me prova o contrário. E eu acho que é aquilo que a gente está falando. Existem os lados contrários daquilo. Poxa, mudou minha imagem, será que é isso? Mas, querendo ou não, por exemplo, estamos debatendo sobre isso. Ele levanta o questionamento, e isso não só no nosso meio. Eu acho que no meio acadêmico, no meio dos amigos, de quem vai para o cinema, todo mundo começou a bater papo. André. Isso é proveitoso. Eu tenho mais de 20 anos de cristão e a gente não discutia essas coisas. Era especificamente e unicamente o que era pregado no altar. E quando você traz esses elementos, você enriquece, até mesmo para você chegar em níveis da sociedade que antes você não tinha acesso. Antes você ouvia que a igreja era um povo de gente burra, gente indouta, alienada, que não tinha cultura. E hoje a gente consegue trazer pessoas com discussões como essa para dentro do nosso meio, para conhecer a verdade. Então, o que o Felipe falou foi fantástico, porque, na verdade, isso é o que eles vivem no dia a dia. Eles não têm nenhuma intenção de fazer diferente do que eles já sabem. Nós é que temos que aproveitar esses ganchos e usar esses ganchos para poder falar a verdade. A verdade está dentro de nós, não está dentro deles. A verdade nós é que reproduzimos, não eles. Agora, tudo que a gente vê... André, é engraçado, porque quando você é um compositor, qualquer coisa te inspira a compor. Quem faz um filme fica buscando histórias para poder reproduzir. E mais megalômico do que a Bíblia não existe. É loucura para a cabeça do homem. É megalômico. Então eles vão pegar o quê? Eles não estão com bons escritores inspirados, estão fazendo biografias, filmes. Esse agora Invencível, fantástico, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, mas é o quê? Uma história real, porque eles não estão conseguindo escrever filmes fantásticos. E aí vão aonde? Num livro fantástico para eles, que é a Bíblia. E ali eles não têm nenhuma intenção de serem fidedignos, porque eles não são fidedignos ao Deus da Bíblia. Nós é que temos que ser. Esse filme ele não vai nos ensinar a Bíblia. Se você quer aprender sobre Moisés, vá para uma igreja, para a escola dominical, vai para o seminário teológico e vai ler a palavra. Vai ver o cara do filme. Vai ver o cara do filme. Agora deixa eu levantar, a gente tem 5 minutos. Eu tenho uma preocupação também quanto a isso. Só para eu citar aqui, nós vamos ter agora para 2015 Golias, vamos ter Maria, filmes feitos por Hollywood, grandes produções. Pôncio Pilatos, que eu já mencionei aqui,
E esse aqui que eu queria levantar, Jesus de Nazaré, que deverá ser dirigido pelo polêmico Paulo Verhoeven. Esse cara pretende mostrar Jesus como fruto de um estupro de um soldado romano. Aí que eu chego que eu tenho um pouco de preocupação. Em tempos onde charge da matança, da guerra, da tudo mais, e a passividade dos evangélicos, o que eu acho interessante, a gente não está aqui para querer brigar com todo mundo que mostra Jesus, mas eu acho que, de alguma maneira também, os crentes, embora eu acho que a gente tenha se posicionado errado em vamos boicotar o filme, tudo bem, da maneira que estamos fazendo, mas a gente está começando a ver algumas coisas de filmes que vão vir aí, baseados na Bíblia, que vão colocar André, um troço, nós não podemos aí vai entrar no que o apóstolo falou. Isso aí. Eu não concordava com o apóstolo até Porque, amanhã, na mas quando eu realidade, leio isso aqui de um cara, Mas, que, André, ele diz que não vai ser, mas pastor, que pretende mostrar isso como isso, eu falo assim, calma aí, gente, conjectura, ou arte ou invenção é uma coisa. Agora você pegar Agora, um Mas fato... isso não é novidade não, André. A Última Tentação de Cristo. Foi na época, na década gerou enfim, uma polêmica, mas é um filme que levanta uma boa reflexão. Mas é antibíblico. Não tem nenhuma boa reflexão nisso aí. Jesus, etc. Olha bem. Tem, o Jesus Superstar, mas aquilo ali era coisa de gente doida. Relacionado a isso, olha bem, filme a realidade... de Hollywood, o cara bota olha bem, desse, falei, rapaz, eu tive num debate que alguém me perguntou no debate, não vou falar o nome da rádio, perguntou o seguinte: o que Michael Jackson representou, ou o que ele deixou, qual foi o legado que ele deixou, o que ele deixou de bom para a humanidade? Eu falei nada, ele deixou um mau exemplo. Então, olha bem, o que Hollywood... Na visão pastoral, sim, mas qual é o lixo? Olha bem, ó. Mas aí você tem que discernir. Peraí. Qual é a caixinha aqui? Bíblia, O camarada era igreja. pedófilo, o camarada era homossexual e outras coisas. Para o músico, ele foi um Deus. Deus. Mas para mim não acrescentou Não, nada. ele não é músico. Não sou mesmo. Então, relacionado, isso pode até me chamar de ignorante, mas é a minha forma. Eu gostava muito de Bang Bang, etc. Olha aí. Então, olha bem, Hollywood, eles... É o lixo, na verdade. Ele pega todo o lixo e derrama para o ser humano, para a massa. Então, começaram aos poucos. Não foi lixo, não. Porque Satanás, vocês querendo ou não querendo, o diabo pode querer não estar nesse negócio, mas ele está querendo ou não querendo. Ele começa na emoção, ele começa aos poucos, como agora vai vir esse filme aí, e outros não sei, filmes, ele pretende. e outros filmes. Vem, não. Então, pela árvore você vai conhecer os frutos. Então você está vendo qual é a árvore. Hollywood, quais são os frutos? O que vamos tirar disso? A gente vai acabar com esse programa aqui, mas está aí uma coisa que eu acho fantástica que o apóstolo falou agora. E muita coisa a gente discorda nisso aqui, mas olha a árvore, é Hollywood. Por isso que eu estou falando, não vá para o cinema. A gente falou aqui desde o início, não vá para o cinema e imagina que você vai sair dali entendendo de Bíblia. Aquilo é entretenimento. Tudo é questionável, até a história de biografias que eles colocam lá é totalmente questionável, né? A meu posicionamento é só, vamos querer boicotar alguma coisa, vamos saber boicotar o certo. Vamos boicotar 50 Tons de Cinza, outros filmes que estão... Eu acho que os próximos filmes que forem filmados bíblicos, quando eles virem que a bilheteria daquilo que é muito contraditório cai, eles vão tentar melhorar, porque eles querem dinheiro. Economia. No fim das contas, a gente falou aqui, o negócio dele não é nem frutos espirituais. Hollywood é dinheiro. E aí, meu irmão, o cara viaja, mas eu acho que... Não dá dinheiro ser herege, então vamos ser fidedignos. Isso aí, isso dá muito mais dinheiro. Eu não estou falando da... Enfim, depois eu falo de outras teologias. Gente, acabou, só um minuto para terminar o programa. Quero agradecer a presença de vocês, foi um bate-papo muito legal. Acho que foram filmes que todo mundo está falando. Os próximos filmes a gente junta de novo aqui a turma para a gente bater um papo um pouco sobre como... E aí eu acho interessante, um pastor americano, eu quero até ler aqui onde foi que ele escreveu, mas que ele falou o seguinte: apesar do crescente secularismo de hoje, a Bíblia continua a ser uma forte parte da cultura e da inspiração, seja no cinema, seja na música. Então, mesmo o cara mudando, é interessante saber que a inspiração dele para fazer os próximos grandes filmes, dos maiores atores de Hollywood, tem sido a Bíblia. Por mais que eles queiram mudar, mas é a Bíblia. Então, e que ao estudar a Bíblia, o coração dele seja modificado. É isso mesmo, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no Tenaz. Obrigado. Olha, se você for no cinema ou quer ver no cinema, vai lá. Só lembre, é cinema, mas é um bom filme e eu aconselho. Vai. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Vai ler a Bíblia, irmão. Voices gone.